A coluna do Josias é muito interessante ao olhar para essas teses apresentadas e para a defesa de Bolsonaro. O Josias escreve lá: a defesa de Bolsonaro cria um Brasil fictício em que nada aconteceu. O problema, né, Josias, é que esse Brasil fictício ele acaba sendo considerado real para boa parte dos brasileiros também, né? Porque eles conseguem convencer. É muito impressionante, né? Porque o Bolsonaro, na defesa, ele vira não só uma inocente criatura, como vira também um democrata de mostruário, né? Então, de fato, Fabiola, a gente sabe, em função dos fatos que ocorreram, que se o Brasil tivesse, se o golpe do Bolsonaro não tivesse falhado, o Brasil seria um país, teria virado um país de ponta cabeça, né? TSE fechado, eleição anulada, o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes assassinados. Isso seria uma selvageria inédita. Mas nessa última peça da defesa do Bolsonaro, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu-se criar um país ainda mais inimaginável, que é um Brasil onde nada disso tudo aconteceu. Então, esse Brasil alternativo da defesa é muito curioso, porque ele é um país com o relógio quebrado. Ele parou no instante em que o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior disseram não ao Bolsonaro. Ali parou o relógio. E nesse enredo que suprime a resistência dos comandantes militares, é como se não houvesse aquela reunião em que o Bolsonaro chegou, olha, está aqui a minuta do golpe, vão aderir? Os comandantes disseram não. Então, eles suprimem esse pedaço do enredo e aí acorrentam o Bolsonaro em mandamentos negativos. Tudo começa com não, na realidade do Bolsonaro. Não existe decreto assinado, não existe pedido para movimentar a tropa, não existe prova de golpe, não há uma única prova que atrele o Bolsonaro, chamado aí nessa peça de peticionário, ao plano, aquele plano punhal verde e amarelo, nem não há prova também que vincule o Bolsonaro aos kids pretos, muito menos ao 8 de janeiro. Então é só não, 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 não. E nessa ficção da defesa, que é tão ficcional que nenhum autor de novela subscreveria essa peça para não passar por improvável, o Bolsonaro, nesse enredo, nunca ultrapassou as fronteiras de um ato preparatório. E foi um ato impunível, porque era coisa prevista em lei. Ele não arrastou os militares para um golpe. Não, era um brainstorm em que se discutiu uma GLO, aquelas operações de garantia da lei e da ordem, para evitar o trancamento de rodovias federais. Os caminhoneiros estavam lá muito insatisfeitos, iam trancar as rodovias. Aí o que o Bolsonaro discutiu com os comandantes foi isso. Se algum comandante militar interpretou outra coisa, aí é problema da subjetividade do comandante, né? Então, essa defesa, Fabiola, na prática, liberou o Supremo para condenar o Bolsonaro. Porque se não condenar, depois disso, aí a alternativa seria terrível. Para que o Bolsonaro seja absolvido, a sociedade brasileira vai ter que amargar uma pena perpétua. O brasileiro vai ser condenado a viver até o final dos tempos nesse país alternativo. Um país em que trama golpista vira brainstorm. Então não é razoável, né? Seria... é melhor condenar o Bolsonaro, mandar os seus cúmplices todos junto com ele para a cadeia, do que chancelar esse teatro de absurdos, em que nada precisa ser muito explicado, porque se não aconteceu nada, então, se golpe agora é brainstorm, então não precisa explicar mais nada, nem mesmo atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, realmente, a defesa, por mais talentosos que sejam os advogados, são tantos os fatos que foram colecionados, e aí não estamos falando só de delação, é tudo que veio depois, não é, da delação, que fica uma ficção. Realmente criaram um Brasil alternativo na defesa, nas considerações finais da defesa do Bolsonaro.